Olá, vamos falar sobre uma rápida reflexão do Salmos 73. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf era um homem de Deus, um poeta, compositor, um músico, que houve um momento em sua vida que ele, como está escrito no verso 2, por um pouco ele fala que não desviou seus pés. No verso 3 ele fala que começou a invejar a prosperidade do nécio, do ímpio. Então Asaf, ele fez um autoexame de si, viu que estava com Deus, fazendo a vontade do Senhor, se consagrando, louvando, adorando, cuidando de sua vida espiritual. Mas ele, quando passa a olhar para a vida do ímpio, ele vê que a sua vida espiritual vai muito bem, está perfeita, está crescendo, está sempre buscando o melhor de Deus, se aperfeiçoando como ser humano. E, como ele diz, por um pouco, ele começa agora a olhar que o ímpio não faz sacrifício, que o ímpio não tem a escolha de adorar a Deus, não tem esse desejo de servir a Deus, mas o ímpio prospera, o ímpio tem tudo, o ímpio pela sua força, o ímpio, tudo que ele quer fazer, ele consegue. Existem várias formas que Asaf começou a observar que o ímpio se sobressai bem de tudo. E Asaf vê a sua vida, mesmo estando na casa do Senhor, na sua presença, vê a sua vida financeiramente não como a do ímpio, prosperando, crescendo progressivamente, e a sua vida financeira ali, quem sabe, estática, sem muito crescimento. E Asaf começa agora a observar e pensar que, se sair da presença de Deus, se eu passar a ser um ímpio, eu vou sobressair bem, eu vou prosperar, eu vou enriquecer, porque estou aqui na casa do Senhor, me sacrificando, pagando preço, e não estou vendo evolução financeira, e não estou vendo nada do que eu penso, do que eu quero conquistar, não estou conquistando, não estou vendo progresso financeiro, estou vendo mais, mesmo me consagrando, tentando ser mais justo na presença do Senhor, a minha vida não está como eu queria, porque, comparando com o ímpio, a vida do ímpio estava 100 vezes mais, materialmente falando, melhor do que a de Asaf. E nem assim na vida de muitos crentes, que começam bem na casa do Senhor, aceita Jesus Cristo como Salvador, aceita a palavra, aceita os louvores, aceita a congregação, aceita a comunhão, e depois ele vê que nada na sua vida materialmente não muda, não prospera. Aí compara a sua vida com um ímpio que era pobre um dia e que prosperou de uma tal forma que tem mansões, que tem carros blindados, carros caríssimos, motos na garagem, filhos, mulheres, ou quem sabe mulheres e mais mulheres, padrão de super riquíssimo, homens poderosos, né? Que tudo que quer está ali, que se sobressai bem de tudo, não passa por aperto, porque tem sempre condições de estar resolvendo com o seu dinheiro e com o seu poder financeiro. Então Asaf, como ele diz, por um pouco não me perdi, não vacilou meus pés. Por quê? Porque o Senhor Deus teve misericórdia de Asaf e percebeu que Asaf estava tão preocupado, tão curioso com a vida do ímpio, que estava esquecendo de Deus, estava esquecendo que ele estava no melhor lugar, no lugar de adorador, no lugar de perdoado, no lugar santo, no lugar onde há garantia de salvação, onde há as mãos de Deus para alcançar, para curar, para libertar, para dar vitória, para repreender o mal, para dar proteção, para falar o coração, para se emocionar na presença do Senhor,
para sentir o Senhor. Então Asaf por pouco estava querendo perder essa comunhão com Deus, porque estava invejando a prosperidade do ímpio, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não têm compromisso com Deus, daqueles que não ligam para Deus, não se importa, porque o seu galardão está nesse mundo, voltado para esse mundo, nas riquezas, naquilo que ele tem, na glória humana. Aí é necessário Deus ter um encontro com Asaf, porque o Senhor percebeu que ia perder, que Asaf ia se perder. Foi achado por Deus, mas ia se perder dentro da casa de Deus. E tem muitos assim, que começaram na casa de Deus, aceitando o Evangelho, se perderam por olhar para a vida alheia dos ímpios e achar que, agora sou crente, e quando eu não era crente tinha isso, tinha aquilo, e hoje não tenho mais. Quer dizer, aí parte para aquele movimento, que fala de triunfalismo, de prosperidade, e esquece da vida espiritual. Então esses crentes que são assim materialistas demais, não conseguem permanecer na casa do Senhor. Foi o caso de Asaf, por pouco ele não virou um materialista e esquece o propósito de um ser humano, que é adorar a Deus, reconhecer Deus e ser servo do Senhor, para ter o direito de um dia morar nas mansões celestiais, servindo a Deus, porque existe outra vida além dessa. Então Asaf começou agora a perder toda a sabedoria, toda aquela fé em Deus, todo aquele compromisso com o Senhor. E Deus precisou falar com Asaf, mostrar para Asaf o final do ímpio. Lá no final da história, quando todos perecerem, aí o Senhor vai mostrar a separação daqueles que não quiserem nada com Deus. Está lá, separado de Deus, os que morrem sem Cristo, sem esperança, aqueles que não professaram a fé em Cristo, que não quiserem nada com Deus, só apenas nas riquezas. Aí o Senhor mostra para ele, ao final deles, morte eterna, inferno, separação de mim. E você, Asaf, na minha presença, você tem tudo, você é rico, você tem Deus, você tem riqueza, é pouco que você vive, mas você está vivendo. Mas é grande que você tem a salvação eterna, você tem a alegria, a presença de Deus na sua vida. Então Asaf começou, quando Deus mostrou para ele o final do ímpio, que é morte eterna, que o seu galardão já foi conquistado aqui na terra com as suas riquezas, vivendo sem Cristo, sem Deus, sem piedade, sem misericórdia, e às vezes essas riquezas não são de Deus, eles não dormem, eles não descansam bem, eles não têm paz espiritual, eles não têm paz na sua vida, porque vive cheio de preocupações. E Asaf queria entrar nesse mundo do ímpio, mas o Senhor foi misericordioso, mostrou para ele, e ele, como fala, por pouco não vacilou e se perdeu, por olhar para o ímpio. Mas Deus mostrou para ele, e ele caiu em si, e realmente falou: Senhor, eu creio que ele falou, me perdoe, eu estava errado. É bom realmente estar na tua presença, ou com riqueza ou sem riqueza, porque a maior riqueza do homem é herdar a salvação eterna, é viver contigo eternamente. Neste mundo, você tem a tua presença, e no outro mundo, quando tudo isso se findar, morar contigo eternamente. Então, para você ter uma ideia da importância de separar essas coisas, porque às vezes riquezas não quer dizer que Deus está no negócio. Às vezes riquezas humanas na vida de algumas pessoas não quer dizer que Deus está no negócio. Às vezes são riquezas sem Deus, mas a riqueza com Deus, ela traz alegria, ela traz gozo na alma, ela traz paz. Então observe só aquela parábola de Lucas que fala sobre o rico e Lázaro. Quando Lázaro estava ali vivendo, cheio de misérias, de enfermidades, mendigando, cheio de chagas e feridas, sofrendo, mas servindo a Deus, enquanto o rico está se esbaldando das suas riquezas, das suas regalias materiais, triunfando na terra como próspero, como grande. Mas no final da conta, quando a morte buscou o rico e buscou o mendigo Lázaro, Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi levado para o Hades. Houve uma separação. Por quê? Porque Deus olhou para o rico
e não encontrou misericórdia no rico, não encontrou o rico reconhecendo, servindo a Deus, mas antes o rico se achando melhor, se achando grande e poderoso, e negando até mesmo o nome de Deus, não crendo em Deus, colocando a sua fé e esperança nas suas riquezas, enquanto Lázaro, o mendigo Lázaro, servia a Deus sofrendo, e ali esperando no Senhor o melhor presente, que é a salvação eterna. Enquanto Asaf questionava porque o ímpio prosperava, a mesma coisa é o ímpio, ele olha para o crente e diz: ser crente para ser aí, para isso, vive sofrendo, passa por muitas vezes privacidade, não prospera, não tem nada. Ou seja, para que isso? Diz que serve um Deus que tem tudo. É assim que o ímpio pensa de nós. Mas Asaf queria, de uma forma, andar por esse, trilhar por esse pensamento do ímpio, né? Porque ele invejou. Então, para finalizar, então veja, aí o rico se encontra no lugar de trevas. Houve a separação entre Lázaro e o rico. Agora a riqueza do rico é miséria. No mundo espiritual é miséria, é nada. E a miséria de Lázaro, o mendigo, é riqueza, porque ele escolheu estar com Deus, ele escolheu ficar com Deus. Então, olha só a diferença. Então, o ímpio escolhe ficar com as riquezas, então é pobreza espiritual. E o mendigo Lázaro escolheu ficar com Deus, é pobreza na terra, mas é riqueza espiritual, porque escolheu Deus. E o rico, no mundo espiritual, ficou pobre porque não escolheu estar com Deus. Então essa é a diferença. Então Asaf, quando o Senhor mostrou para ele a realidade, ele com certeza pediu perdão. Senhor, realmente reconheço que eu por pouco não me perdi. E assim são muitos que aceitam o Evangelho, aceitam Jesus Cristo, aceitam a palavra, aceitam estar em comunhão com o Senhor em alguma denominação, mas por querer observar a vida do ímpio, ou às vezes querer trilhar por ministérios que só pregam prosperidade, triunfalismo, ele esquece do lado espiritual. E você já deu para perceber que o Senhor mostrou para Asaf o final. É no mundo espiritual que está a decisão final, que está o quê? O mistério da vida de cada ser humano. Não é nesse mundo aqui que está a decisão final e o mistério de tudo, não. É do outro lado do mundo, porque quem serve a Deus nesse mundo, sendo pobre ou rico, tem um lugar garantido nos céus para morar com Deus eternamente. Agora, quem serve a esse mundo sem Deus, tem um lugar garantido para morar com o inimigo de nossas vidas, o diabo, eternamente. Porque escolheu estar com as riquezas, escolheu estar amante desse mundo, e não escolheu reconhecer Deus, que o maior pecado do homem é errar o alvo certo, é deixar de aceitar Jesus Cristo como Salvador, reconhecer que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então é nesse plano que muitos pensam que resolve tudo porque é rico, e que acha que faz tudo porque tem condições financeiras, né? Pisa, maltrata, humilha o pequeno. Aí no mundo espiritual, que quem comanda é Deus, quem manda é Deus, o maior é Deus, o poderoso é Deus, o rico vira mendigo e o mendigo vira rico. Por quê? Porque o rico no mundo espiritual vira pobre e o mendigo que é pobre no mundo espiritual vira rico, está no melhor lugar. E até observe que o rico diz: Pai Abraão, manda Lázaro ir lá. Olha só, será que é bom onde ele está, o rico? Estava bem na terra, mas quando chegou do outro lado do mundo espiritual, começou a clamar: Pai Abraão, manda Lázaro ir lá. Aí o Senhor, a parábola fala que diz: não, quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Ou seja, há uma divisão. Onde você está é um caminho sem Deus, e onde o mendigo está, Lázaro, é um caminho com Deus. Então não há mais agora encontro entre esse mundo. Agora é o mundo de separação,
é o julgamento final das coisas, da vida do ser humano, que fez a sua escolha, porque quem escolhe o caminho ruim, o bom é o ser humano. Não está em Deus o erro de condenar ninguém, mas nas pessoas que escolhem o seu caminho. Desde o princípio da história da Bíblia, quem escolhe o caminho é o homem. Deus mostra o caminho para o homem. Deus falou para Adão que poderia comer de todos os frutos, menos do conhecimento do bem e do mal. Então houve uma escolha. Deus deu uma opção para Adão, e Adão escolheu seguir o caminho que Deus não queria. Então por isso está esse mundo cheio de pecado, cheio de um ser humano sem amor, sem compaixão, cheio de mentiras, cheio de falsos profetas contra a palavra de Deus, de várias heresias, vários hereges que tentam destruir o Evangelho, a palavra do Senhor, a verdade. Então por isso, porque Adão não quis obedecer à voz de Deus, porque Deus lhe outorgou autoridade. Adão poderia ter falado com Eva quando pegou o fruto: Eva, vou falar com Deus porque você pecou, você agora tocou naquilo que Deus não queria, você agora pegou e comeu daquilo que Deus não queria que você fizesse. Mas ele participou com sua esposa do seu erro, e por isso que está assim. Então sempre há uma escolha. A palavra do Senhor diz que há dois caminhos: um que é a porta estreita, que conduz à vida eterna, e o caminho que tem a porta larga, que conduz o homem à perdição. Então quem faz a escolha é o homem, porque Deus, ele é Deus, nunca vai deixar de ser Deus. Agora o ser humano é que tem que fazer a sua escolha. Ou seja, Deus diz assim: eu estou chamando você para o meu lado, mas você prefere ficar com suas riquezas, então quando eu morrer, você vai para o caminho do rico, que vai ficar pobre no mundo espiritual. E você que é pobre, serve a Deus com sinceridade, mesmo sofrendo às vezes, não tem tudo o que quer, mas tem a presença do Espírito Santo, tem a comunhão com Deus, você é rico, vai ser rico no mundo espiritual. Então reflita isso. Não queira invejar nada do mundo, não queira sair da casa do Senhor para ir para o mundo. E a gente sabe de muitas histórias que acontecem, tem uns que desviaram por olhar muito para o mundo material, para muitas falácias de prosperidade, de pregação de prosperidade. Esquece que a verdadeira prosperidade é ter Cristo em sua vida, é seguir o Evangelho, é seguir a palavra, é seguir as ordenanças de Deus, é reconhecer Jesus como Salvador, nossos pecados. E muitos não querem mais isso, querem agora viver só de um mundo de carnalidade e prosperidade, um mundo só para viver aqui curtindo e sabendo que vai ter uma prestação de contas, que vai ter uma separação, quem vai estar com Deus e quem não vai estar. Então, você que faz a sua escolha, Deus não condena você, quem condena é você mesmo. A palavra de Deus fala que ela é que vai condenar o ser humano, porque ela está bem clara, explicando que caminho o ser humano deve procurar, que caminho o ser humano deve seguir, que Deus, o homem, deve escolher. Então, quando o homem não quer escolher o caminho que o Senhor quer para ele, então ele automaticamente assinou o seu decreto de uma vida eterna sem Deus, de uma vida ao lado do diabo, do inimigo, de Satanás, aquele que é o pai da mentira, que tenta tirar o esclarecimento das pessoas que Deus é bom e ele é mau. Ele quer inverter, dizer que Deus é ruim e ele é bom. Então as pessoas se enganam porque querem e por si próprias, porque se você buscar a Deus, se você ler a palavra, vai entender que o melhor é estar com Deus. Observe lá o tempo de Noé, o que eles faziam: festa, se davam em casamento, só vivia de festa. Quando Noé veio pregar, dizer que havia um grande dilúvio, que Deus ia destruir a terra, porque não estava mais suportando a iniquidade do homem, as coisas tudo erradas que o homem estava fazendo, não tinha arrependimento, não tinha comunhão com Deus, não queria buscar Deus, esqueceram de Deus. Aí chamam Noé de louco. Então veja só, aí o Senhor preparou uma arca, e os loucos, diz que louco era Noé, e na verdade Noé estava sendo sábio, porque ouviu a palavra e entrou com a sua família. Então a arca de Deus, podemos dizer que a arca de Noé é a arca de Deus, espiritualmente dizendo, é a casa de Deus, você está seguro e guardado. E o mundo é o caminho da perdição, e o mundo representa as águas que fazem o homem perecer, as águas mortas,
Mas Noé escolheu a arca de Deus, viver na proteção de Deus, porque é melhor estar dentro da arca de Deus do que estar nas terras mortas, que só levam o homem a perecer sem Cristo. Reflita nessa palavra. Você que um dia serviu a Deus, mas por um motivo ou outro desistiu, por pequenas coisas, que Deus te dê a oportunidade que Ele deu a Asaf de misericórdia, de mostrar que você deve estar na casa do Senhor em qualquer circunstância, porque o final é melhor. Então reflita nessa palavra e faça uma análise em que realmente você deve escolher se o caminho de Deus ou o caminho do diabo, porque só existem dois caminhos, um que é Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, que Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você não escolher esse caminho, está escolhendo o caminho do diabo, que é o pai da mentira, o enganador, aquele que quer destruir e tragar a sua vida, porque ele sabe que para ele não tem mais perdão, ele não vai voltar mais para o céu, mas você tem essa oportunidade, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador, e você, se você abrir mão disso, infelizmente você vai ter que morar com aquele que foi rebelde, se rebeliou contra Deus, e que o seu lugar já está preparado para os seus anjos e para quem também não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Infelizmente, é uma realidade que está na palavra do Senhor, não sei o que digo. Reflita e pense e escolha o melhor para a sua vida.